Olá, olá, minha gente, boa noite, graça e paz, paz de Cristo Jesus a todos vocês, sejam todos bem-vindos, mais uma live barra aula, né? Live barra aula, para falarmos sobre as parábolas de Jesus. Estamos aí concluindo a série Decifrando as Parábolas de Jesus. E hoje, mais uma live aula dessas parábolas. E hoje eu vou falar sobre uma parábola muito conhecida de Jesus, ok? Então você que está chegando aí, já prepara papel, prepara caneta, ok? Que nós vamos aprender um pouco mais aqui. E o tema dessa live está muito interessante, né? O poder da busca. E aí nós vamos entender o porquê desse tema, o poder da busca. Mas aproveita que você está chegando aqui e já me dá aquela ajuda. Qual? Pega essa setinha que está aqui embaixo e dispara já aí essa live para o máximo de pessoas que você puder, para avisar que eu estou aqui ao vivo, ok? Porque infelizmente o Instagram não entrega para todo mundo, o algoritmo não entrega para todos os seguidores, entrega para uma parte muito pequena dos seguidores, para avisar que a gente está aqui ao vivo. Quando alguém marca lá a notificação, deixa o sininho marcado, recebe a notificação, mas infelizmente nem todos fazem. Então preciso da sua ajuda para essa live alcançar mais gente. Pega aqui, ó, essa setinha aqui à sua direita e dispara aí, ó, 10, 15, 20, 30, 40 pessoas. Essa é uma forma que você me ajuda a fazer essa live chegar mais longe, para esse conteúdo abençoar mais gente, né? Aqui também vai te dar a opção de você curtir, de você interagir comigo aí, de você reagir a essa live. Quando você reage aí à live, você também ajuda a live a chegar mais longe, porque o algoritmo entende o quê? Se está reagindo, se está interagindo, é porque o conteúdo é bom. E também vai aparecer para você aqui a opção de adquirir o selo. Lógico, você não é obrigado, eu faço lives aqui há quase 10 anos já no meu Instagram. Então você sabe como é que é. Independente de qualquer coisa, o conteúdo será entregue. Então você não é obrigado a adquirir o selo. Mas se você quiser e puder, vai aparecer a opção aí. Quando você faz isso, você faz a live alcançar outras pessoas também. Por quê? Porque o algoritmo entende o quê? Se tem alguém investindo nessa live, é porque o conteúdo realmente é muito bom. Ok? Muita gente boa chegando. Meu amigo pastor Fagner Cartacho acabou de chegar aqui. Amigo, Deus te abençoe. Hoje falamos sobre o livro do Gênesis. Opa, coisa boa, coisa boa. Eu tenho um projeto para o livro do Gênesis também, que ainda não é tempo de eu colocá-lo em prática, mas já já eu farei. Na verdade, tem muita coisa boa chegando aí. Eu não sei se vocês viram, mas tem um livro novo que vai ser lançado agora esse mês. Tá bom? Só estou definindo a data, mas muito provavelmente, acho que dia 26 de abril, o livro já estará em mãos. E é um livro espetacular. Ó, um livro espetacular, um livro teológico. Vou falar sobre homilética, ok? Na verdade, ali uma mistura de homilética e hermenêutica, mais focado na preparação de sermões. Então, homilética. Pregando com excelência e dependência. Daqui a pouco eu falo melhor. Gente, minha esposa acabou de entrar. Meu amor, beijo. Sábado agora tem o Alinhadas, ok? O Alinhadas vai acontecer. O Querix Mulher vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Vai ser um evento fantástico. Fica atento aqui. Se você ainda não segue a minha esposa, siga ela aqui, ó, Vanessa Sena OFC, para você ficar por dentro de tudo, ok? Vamos lá, já pegou papel, já pegou caneta, daqui a pouco eu respondo melhor todo mundo aqui, tá? Vamos lá, manda um abraço, o Francieldo tá dizendo aqui, ó, manda um abraço para Juazeiro do Norte, Igreja Apostólica de Cristo, os irmãos aí de Juazeiro do Norte, um forte abraço, Deus abençoe, sigamos firmes aí, anunciando o Evangelho, Deus abençoe. O Gabriel, pastor, como faço para adquirir os cursos? Então, eu tenho vários cursos, precisaria saber qual você quer adquirir. O link que está na minha bio, ele não está funcionando e eu não sei por quê. Eu vou resolver isso o mais rápido possível, mas me manda um direct, ok? Ou então chama no telefone da assessoria. Vou pedir, se você puder, meu amor, coloca para mim aqui o telefone da assessoria, que é o 21 99 320 1700, que eu vou te passar todas as informações. O pessoal de Porto Seguro, na Bahia, um forte abraço, Deus abençoe muito a vida de vocês, muita gente boa chegando, minha querida amiga
Pastora Grace, que vai estar no Alinhadas sábado, tá aqui também com a gente. Pastora Grace, ó, beijo no seu coração, minha amiga, ó. Mora aqui, ó, mora no nosso coração, tá? Precisamos tomar um café. Quando a senhora esteve aqui em casa, eu não estava presente. Vamos marcar para a senhora vir, para nós tomarmos um café juntos, tá bom? Vai ser um prazer. Tá aqui, gente, ó, o telefone para você saber. Só uma última informação antes de eu começar a expor o texto aqui. O grupo 11 da Academia Querix está aberto, tá? Ele já está montado, mas eu ainda não comecei a entregar o conteúdo. Então você que quer participar do grupo 11, ainda dá tempo, porque no grupo 11 eu vou falar exatamente sobre homilética. Vai ser power demais. Essa semana teremos a primeira aula. Eu vou falar sobre a diferença entre falar em público e pregar. Tem gente que acha que porque fala bem em público pode ser pregador. É muito interessante, uma aula aí de uns 40 minutos, mas com muita propriedade para poder abençoar você. Vai acontecer via Zoom, tá? Essa aula vai acontecer via Zoom. É para quem está no grupo. Então as inscrições do grupo estão abertas e você pode se inscrever. Só chamar no zap aqui, tá? Teve um irmão que colocou aqui, né? Vamos agendar o senhor e a esposa em Nova Friburgo. Poxa, vai ser um prazer. Chama a gente aqui, ó. Só chamar no WhatsApp, vai ser um prazer enorme. Tem muitos amigos em Nova Friburgo. Terra boa demais. Vamos lá, gente. Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 15, parábola da ovelha perdida. Vou falar com vocês aqui um pouco, vou extrair aqui, é um texto muito rico, embora seja um texto muito conhecido, a parábola da ovelha perdida, é um texto riquíssimo em aplicações, riquíssimo em ensinamentos e aplicações. Mas eu vou extrair hoje aqui, por causa do nosso tempo, eu vou extrair pelo menos 5 ou 6 lições aqui desse texto, focado exatamente nesse tema, o poder da busca. E aí você que está no grupo 10 da Academia Querix, vai receber essa aula lá, vai receber o PDF que está aqui, ok? Eu tenho aqui todo o esboço dessa aula e quem está no grupo vai receber o esboço. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Está aqui o esboço redondinho, tá bom? Você vai receber o esboço dessa aula, quem está no grupo recebe todo esse conteúdo. Mas você que está aqui, que não está no grupo, não participa, mas quer tomar nota, pega aí papel e caneta e vamos lá. Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso 7, diz assim, ó. Perdão, gente, estou muito gripado, vindo de uma virose muito grande. Mas o texto diz assim, ó, Lucas 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Verso de número 5, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uau, que texto curto, mas riquíssimo em aplicações e em lições para a nossa vida cristã, para a nossa vida ministerial, para as mais variadas áreas da nossa vida. Para nós começarmos a entendermos aqui quando essa parábola entra em evidência, como ela ganha força, nós precisamos lembrar que o início do capítulo 15 de Lucas aqui, eu fiz questão de ler com vocês, ele começa com um contraste muito forte. Anota isso aí. Lucas 15, para quem gosta de pesquisar, né, é chamado de a seção do achados e perdidos da Bíblia, né? Ou perdidos e achados. É a seção do achados e perdidos da Bíblia. É muito interessante esse título que o pessoal dá. E o capítulo 15 de Lucas, ele começa com um contraste. Anota isso aí. Lucas 15 começa com um contraste. Anota no seu caderno, tá? Que às vezes eu peço para o pessoal anotar, os irmãos acabam anotando aqui. Mas anota no seu papel aí, anota na sua Bíblia. Lucas 15 começa com um contraste. E qual é o contraste? De um lado, nós temos pecadores aproximando-se de Jesus. Do outro, temos os religiosos afastando-se dele. Afastando-se como? Através da crítica, através
da perseguição, através da indiferença. Então nós temos aqui um contraste. Qual o contraste de Lucas 15? Temos pecadores aproximando-se e religiosos afastando-se. Isso é muito sério. E olha a crítica que os religiosos fazem, que os fariseus fazem a ele, né? Os fariseus e escribas, no verso 2, eles dizem assim: este recebe pecadores e come com eles. Você, naquele tempo, dar lugar à mesa para alguém era sinal de honra. Tão verdade é que, certa feita, quando Jesus disse que estabeleceria o seu reino, a mãe de Tiago e de João foi até Jesus e disse: olha, permita que um filho meu se assente à sua direita e outro assente-se à sua esquerda. Você vai ver que sempre as promessas, né, vindouras, as promessas escatológicas apontam para quê? Para mesa, para banquete, para bodas, para lugar, para convidados. Jesus tem várias parábolas falando sobre convidados que se assentam à mesa. Então, quando o texto começa com os fariseus e escribas criticando esse recebe pecadores e come com eles, isso aqui é uma crítica muito forte para aquele tempo, né? Para nós, talvez hoje não tenha tanta força, mas para aquele tempo era algo muito forte, porque você compartilhar uma refeição com alguém, isso aqui era sinal de comunhão, de aliança, de intimidade. E isso é tão sério que a ceia é o quê? É um momento de comunhão aonde? À mesa. Tanto é que um dos títulos que a ceia recebe é de mesa do Senhor. Então repare que o assentar à mesa, o ter uma refeição, tanto é que a Páscoa era celebrada com o quê? Com uma refeição, o cordeiro, as ervas amargas, o pão sem fermento. A ceia é celebrada com o quê? Alimento, pão, o cálice. Então repare que o alimento, o estar à mesa, é um dos pilares centrais aqui da parábola. Os fariseus e os escribas criticam Jesus dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Não apenas recebe, mas assenta-se à mesa, partilha o pão, compartilha o pão. Então é nesse cenário que Jesus conta a parábola da ovelha perdida. É a partir desse cenário. E o que é interessante aqui, se você estiver tomando nota, toma nota disso aí, né? Jesus não conta essa parábola para explicar o comportamento dos pecadores. Não. Ele conta essa parábola para confrontar a dureza dos religiosos. Já estou te entregando um ouro aqui, tá? O foco dessa parábola, Jesus conta essa parábola, não é para justificar ou para explicar o comportamento dos pecadores, mas para expor, para confrontar a dureza dos religiosos, daqueles que se diziam ser pertencentes ao reino e na verdade agiam completamente diferente. Então, culturalmente, Jesus vai apresentar aqui um pano de fundo muito conhecido por eles, o pastoril, né? Naquele tempo, de maneira cultural, né, olhando para a cultura daquele tempo, o pastor ele tinha total responsabilidade sobre o rebanho. Isso aqui é muito importante você entender, o peso da parábola. Se você olhar João 10, e eu estava indo para a igreja essa semana com a minha esposa, com a Vanessa, e nós conversamos exatamente sobre esse texto. Acho que a gente estava indo para a igreja mesmo. Nós falamos sobre o texto de João 10, né? Quando Jesus diz: olha, o bom pastor sou eu, o mercenário é aquele que quando veio o lobo, quando veio o ladrão, ele foge. Por quê? Porque ele só está cuidando das ovelhas por causa do dinheiro. O ladrão é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Então ali em João 10, Jesus usa também o pastoril, usa também a questão do rebanho, das ovelhas, do pastor, para poder trazer lições. Então ele sempre vai estar usando algo prático, que o povo pudesse entender. Então o pastor, ele tinha total responsabilidade sobre o rebanho. E aí, por que ele embute aqui? Qual de vocês que se perdeu uma ovelha não vai atrás? Porque perder uma ovelha não era algo aceitável. Quando o pastor perdia uma ovelha ou um lobo devorava uma ovelha, o que o pastor tinha que fazer? Ele tinha que dar conta dessa ovelha, ele tinha que pagar por essa vida, pela vida dessa ovelha. Então, perder uma ovelha era algo inaceitável, entendeu? Era algo muito ruim para o pastor. Então havia um senso de dever para o pastor, havia um zelo por parte do pastor, havia um compromisso com os pastores de verdade. Não estou falando do mercenário que Jesus apresenta em João 10
e nem tampouco do falso pastor. Ok? Então, o pastor de ovelhas, ele tinha essa responsabilidade. Milena, minha sobrinha, estamos esperando você no sábado, tá? Beijo no coração. Então, havia esse senso de dever. É só você olhar para a vida de Davi. Quando o leão e o urso tocavam nas ovelhas do pai, Davi encarava leão e urso para poder resgatar a ovelha. E Davi é muito categórico no que ele fala, porque ele diz assim, ó, que o leão e o urso, né, mordendo, abocanhando a ovelha, ele tirava da boca do leão e da boca do urso. Depois que um leão trava a ovelha ou qualquer presa, não tem como tirar, mas Davi não dava causa perdida, ele ia atrás para poder resgatar. E outro dia eu volto a falar sobre Davi. Mas o fato é que Jesus está falando desse senso de dever, de compromisso. Gente, a irmã Maria José acabou de entrar aqui. Vó, beijo no coração, tá? Então, o que a gente aprende aqui? Que as parábolas, eu já falei sobre isso aqui, elas revelam o reino de Deus através de imagens simples. Se você estiver tomando nota, toma nota disso aí. As parábolas, elas têm uma função, que é revelar o reino da maneira mais simples possível, ou pelo menos as realidades do reino, né? As solicitudes do reino de forma bem simples. Por isso que Jesus conta parábolas sobre agricultura, sobre o pastoril, sobre pescaria. Ele sempre usa uma linguagem muito simples, né? E só que o impacto que tem é muito profundo. Então, o que a gente aprende aqui com a parábola da ovelha perdida? A espinha dorsal da parábola, o cerne, a espinha dorsal, a base dessa parábola é o seguinte: o centro da parábola não é a perda da ovelha, é o esforço que o pastor faz para buscar. Então o foco da parábola não é a perda, é a busca. Por quê? Porque mais importante do que o perder é o empenho que você faz para buscar, para recuperar. Uau, já estou te entregando ouro aqui, viu? O foco da parábola não é a perda, é a busca. Por isso o tema da live é o poder da busca. Por quê? Porque você pega, e eu vou falar amanhã sobre as dracmas, né? A mulher vai à casa até encontrar, o foco está na busca, ok? E aí o filho pródigo, que é um desdobramento, né, um plot twist aí da tríade parabólica, e nós vamos falar sobre ela também essa semana, mas o foco é que Jesus está dizendo o seguinte, ó, que o pastor, olha o nível de comprometimento que o pastor faz e o zelo que ele tem. Ele deixa 99 para ir atrás de uma. Então, peraí, o foco da parábola não é a perda, é a busca. Por quê? Porque ele está respondendo aos fariseus. Eu vim exatamente para isso. Eu vim para buscar quem se perdeu. Então, o tema central é que no reino de Deus, a busca não é acidental. Uou! No reino de Deus, buscar o que se perdeu, buscar quem se perdeu, não é acidental. É algo que tem que ser intencional. É algo intencional e transformador. Então, uma atitude. Essa parábola, gente, ela é tão séria que ela expõe o que? O caráter de Deus. Uau, estou arrepiado aqui. Essa parábola, ela expõe o caráter de Deus. Por quê? Já vou começar a te entregar o ouro aqui. Porque quem toma a iniciativa para ir atrás da ovelha é o pastor. E o pastor na parábola aqui representa o próprio Cristo. Então, isso aqui expõe o caráter de Deus. O que a gente aprende aqui? Que quem toma a iniciativa de ir atrás é Deus. Porque a ovelha por conta própria não consegue voltar. E aí eu vou explicar isso mais à frente. Na terceira parábola dessa série eu vou explicar essa diferença. Mas o fato é que aqui na parábola é o pastor quem vai atrás. Então Jesus está dizendo o quê? É isso que eu vim fazer. Eu vim me esforçar para buscar quem está perdido. E os fariseus estavam criticando ele exatamente por isso. Então eu acho que aqui já valeu a live, aqui já deu para você entender toda a espinha dorsal. Minha amiga Leia, forte abraço, minha amiga. Beijo no coração. Então, se você estiver tomando nota, anota isso aí no rodapé da sua Bíblia. O foco da parábola não é a perda, é a busca. É o esforço que o pastor faz para buscar, coloca ela no ombro, deixa 99. É o esforço que a mulher faz para varrer a casa, encontrar a dracma, chamar vizinhos. Então repare que todo
O foco está exatamente no empenho que quem perdeu faz para poder buscar de volta. Pontuado isso, dada esta introdução, permita-me agora trazer para vocês, eu vou trazer apenas 5 pontos aqui dessa parábola, tá? Não vou dar para explorar aqui inúmeros pontos, mas vamos explorar aqui 5 pontos dessa parábola. Primeira coisa que você tem que entender, que toda busca revela valor. Eu vou melhorar. O poder da busca revela valor. Por quê? Porque ninguém busca o que não tem valor. Ninguém procura o que não tem valor. Então tem que ter um valor financeiro, tem que ter um valor emocional, tem que ter um valor espiritual, tem que ter algum tipo de valor envolvido. Porque, por exemplo, se você perde 10 centavos e você tem 10 mil na conta, talvez não vai fazer diferença, mas se você está com só o dinheiro da passagem contado e perde 10 centavos, aqueles 10 centavos não representam só 10 centavos, representa o que falta para você voltar para casa. Pegou? Então, não é exatamente ali apenas o que o que está cunhado naquela moeda, é o que ela representa. Ok? E é exatamente o que está acontecendo aqui, porque se eu tenho 99 ovelhas aqui, uma se perder não tem problema. Mas a questão aqui não é só número. Na verdade, a questão não é número, é o valor que há por detrás do que foi perdido. Então, toda busca revela valor. Se você não está buscando alguma coisa, é porque isso não tem valor para você. Porque se tivesse, você estaria buscando. Vou repetir. Se você não está se esmerando, se empenhando para buscar alguma coisa, é porque isso não tem valor para você. Porque se tivesse, você iria empenhar valor, você iria colocar força nessa busca, você buscaria. Ok? E aí, olha como é que o texto começa, como é que a parábola começa, né? Verso 4, Jesus diz assim, ó, qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, guarda isso aqui, a palavra perder aqui, no grego, é apólime. E o que significa apólime no grego? É alguém que está em ruína, alguém que está em risco de destruição. É muito forte isso aqui. Não é só perder uma ovelha, não, é que tem uma reputação por detrás. A reputação do pastor estava em xeque. Uau! Então, a palavra grega que aparece aqui, vou até soletrar para você poder anotar aí. A-P-O-L-L-Y-M-I. Apólime. Apólime no grego significa o quê? Alguém que está em ruína. Indica alguém que está em ruína. Alguém que está em risco de destruição, algo que está desabando. Então, quando Jesus diz assim, ó, e perdendo uma delas, ou seja, assim, começou a desabar, começou a ruir, estava tudo bem, começou a ruir. Olha a força que esse texto tem. Então, a perda da ovelha rompe com toda a integridade do rebanho. Não, para de graça. A perda da ovelha não é só a ausência de um ente, não é só a ausência de um componente do rebanho. A perda da ovelha aqui é algo que está fora do lugar e compromete toda a estrutura. Por quê? Porque quando o pastor for prestar conta, ele não vai prestar conta de 99. Ele tem 99, mas vai prestar conta de 100. A mesma coisa, quando você chegar diante de Deus, você vai prestar conta dele não de 2 talentos, vai prestar conta de todos os talentos que ele te deu. Os que você enterrou, os que você não usou, os que você usou. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então a perda dessa ovelha, ela rompe com a integridade de todo o rebanho. Então a busca só acontece por quê? Porque há valor envolvido. Então Deus busca o perdido por quê? Porque Ele considera o valor de cada vida. Ele considera o valor de cada vida. Então aonde não há busca, na verdade nunca houve valor. Isso aqui é muito sério. Aonde não há busca, nunca houve valor. E a igreja, ela tem que ter em mente isso, que nós precisamos revisar urgentemente quanto realmente nós valorizamos as pessoas. Existe uma frase de Immanuel Kant, que ela não está aqui no esboço, mas eu gosto muito. Immanuel Kant, certa feita, disse que as pessoas foram feitas para serem amadas
e as coisas para serem usadas, nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. E aí alguém falou aqui, né? Escreveu algo parecido com o que eu vou dizer aqui agora. O amor de Cristo, ele não mede multidões, ele enxerga os indivíduos. É isso aqui que é lindo. Deus olha para a multidão e Deus não vê a multidão, Deus vê cada indivíduo no meio da multidão. Você consegue enxergar o macro, o todo, Deus enxerga ali o micro, o mínimo. Deus conhece todos no meio da multidão. Então por isso que quando uma ovelha se perde, o pastor vai atrás. Por quê? Porque o nível da busca determina o nível do valor. Uau! Segunda lição que a gente aprende aqui é o poder da busca, né? Quem realmente quer buscar, toma iniciativa. Exatamente, pastora Grace, como ele disse sobre Saulo, para mim é um vaso escolhido. Ah, mas ele é perseguidor, ele é isso, é aquilo, e tudo era verdade, ele é tudo isso mesmo, mas para mim ele é um vaso escolhido, porque eu vejo ele diferente da maneira como vocês veem. Porque Deus não escolhe a gente por aquilo que a gente foi, Deus escolhe a gente por aquilo que a gente será. Ok? Ele não escolheu Pedro porque Pedro era um pescador frustrado, ele escolheu Pedro porque Pedro seria um grande ganhador de almas. Ele não escolheu Paulo porque Paulo era um fariseu, ele escolheu Paulo porque Paulo seria um grande implantador de igrejas. Então Deus não te escolhe por aquilo que você foi, Deus te escolhe por aquilo que você será, porque Ele já viu o seu futuro, Ele sabe o potencial que você tem. Ok? Então, quem entende o valor do que perdeu, sempre vai tomar a iniciativa da busca. Por quê? Porque o verso 4 diz assim, ó, ele vai após a perdida, ó, verso 4. Qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Vai após a perdida. Aí, mais uma vez, permita-me, né, fazer uma exegese rápida e simples do texto aqui. Mas o verbo grego que aparece aqui, para o vai, isso aqui é muito interessante, o vai, é o poreuomai. 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 O que é poreuomai no grego? Poreuomai no grego é um movimento, como uma viagem, como alguém que inicia uma viagem, seria mais ou menos isso. Como alguém que inicia uma viagem. Então, o verbo indica o quê? Uma decisão de mover-se. É o pastor quem se move. Por quê? Porque a ovelha não tem senso de direção. Anota isso aí. Você quer a prova de que a ovelha não tem senso de direção? Meu amigo Juan Raposo, forte abraço, meu mano. Bom demais ter você por aqui, viu, príncipe? Ó, beijo no coração, irmãozão. Então, a ovelha não tem capacidade de retornar, não tem senso de direção. Por quê? Meu amigo Fagner, Deus abençoe, meu mano. Lembra do Salmo 23? Davi diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Ele me guia a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Por que ele diz isso? Porque a ovelha não tem senso de direção. Então, quando a ovelha vê uma água, ela não sabe discernir se a água é profunda, se tem correnteza. Ela simplesmente entra. E aí, quando a lã molha, ela quer matar a sede. Mas quando a correnteza molha a lã dela, ela é arrastada. Aí Davi diz assim, o bom pastor guia a ovelha a águas tranquilas. Porque a ovelha não sabe discernir água tranquila de água turbulenta. Pastos verdejantes, porque a ovelha não sabe discernir o tipo de alimento que ela está comendo. Por isso que tem que ter o pastor para levar exatamente para os pastos corretos, para ela não comer nenhum tipo de erva venenosa. Então repare que é muito interessante isso aqui. O pastor, sabendo que a ovelha não tem senso de direção, é ele quem vai atrás. É diferente do filho pródigo. O filho pródigo, por que o pai não foi atrás dele? Porque o filho pródigo tinha senso de direção e sabia o que estava fazendo. Então tem gente que se perde, não é porque quer, tem gente que se perde por causa das circunstâncias da vida. E estes aí, o pastor vai atrás. Cristo vai, ok? Então, isso mostra pra gente o quê? A ovelha não tem capacidade de retornar sozinha. Então, se não houver uma busca, não vai ter retorno. Uau! Vou até beber água. A ovelha não tem capacidade de retornar sozinha. Então, se não houver busca, não haverá retorno. O ponto 2 o poder da busca toma iniciativa. Seria mais ou menos o seguinte, quem sabe o valor do que perdeu, toma iniciativa de buscar.
Quem sabe o valor do que perdeu, toma iniciativa para buscar. Então, a salvação começa a partir de Deus. Ele é o foco, ele é o autor e consumador da nossa fé, ok? Então, o pecador por si mesmo, ele está perdido. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ok? E aí, nós vemos aqui o que? O Cristo indo atrás dos perdidos. E aí, gente, eu vou citar John Stott, que é um dos meus autores preferidos. John Stott, certa feita, disse: Deus é um Deus missionário. A sua graça sempre se move em direção ao homem. Uau, se eu fosse você, eu anotava isso aí. Deus é um Deus missionário. A sua graça sempre se move em direção ao homem. Terceira lição que a gente aprende aqui. O poder da busca, ou quem entende, na verdade, que precisa buscar porque tem valor que está perdendo, não desiste no meio do caminho. O poder da busca não desiste no meio do caminho. Quem tem consciência do que precisa buscar e do valor do que foi perdido ou de quem foi perdido, não desiste no meio do caminho. Porque o verso 4 diz que ele busca até encontrar. Até encontrar. Obrigado, meu amor. Olha, a Vanessa colocou a frase aí, gente. Ó, Deus é um Deus missionário. A sua graça sempre se move em direção ao homem. É perfeito. Frase de John Stott. Então vamos lá, ó. Até que a encontra. Aqui está a força da parábola. É a mesma expressão que aparece na dracma perdida. A mulher vai à casa até encontrar. O pastor vai atrás da ovelha até que a encontre. Essa expressão elimina qualquer ideia de busca superficial. Não foi uma busca superficial. O pastor não tem limites. Enquanto ele não encontra, ele não volta para casa. Enquanto ele não acha a ovelha que se perdeu, ele não volta para casa. Então o pastor não põe limite na busca. Porque quem sabe o valor do que perdeu, não põe limite no nível da busca. Uau! O que a gente aprende com isso aqui? A graça de Deus, ela é persistente. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Anota mais essa aí. Deus não trabalha com tentativas. Ah, vou tentar de novo. Não, nós trabalhamos com tentativas. Deus não trabalha com tentativas. Deus trabalha com propósito. E o propósito é resgatar o pecador. Ok? Onde tem esse pastor? Esse pastor é Cristo mesmo. Esse pastor é Cristo. É dele que eu estou falando. Então, a graça de Deus, olha isso. Deus não trabalha com tentativas. Ele trabalha com propósito. É até encontrar. Ok? Lembrando, nós estamos falando aqui de ovelha que se perde. É diferente do filho pródigo. O filho pródigo assumiu o risco. O pai não foi atrás do filho pródigo, por quê? Porque o filho pródigo sabia o que estava fazendo. Então tem um monte de gente que se afastou do evangelho sabendo o que estava fazendo e depois quer colocar a culpa na igreja. Não. Se você sabia do risco e mesmo assim quis pecar, a responsabilidade é sua em querer voltar. Agora, quando a ovelha se perde por uma questão da vida, das demandas da vida, aí o pastor vai atrás. Até encontrar. Então, infelizmente, nós podemos aplicar isso aqui para qualquer área da vida, por quê? Porque muita gente começa, mas quando encontra dificuldade, para de buscar. Mas o padrão do reino é o quê? É continuar até encontrar. É assim que o reino trabalha. Você procura até encontrar. Se tem uma coisa que eu posso definir o que eu estou falando aqui, é que o amor de Deus é resoluto. Uma vez que Deus decidiu buscar, Ele vai buscar. Ok? Deus não recua diante da resistência humana, Deus não recua diante das dificuldades humanas, Ele vai atrás. Quarta e penúltima lição que nós podemos extrair aqui: o poder da busca restaura completamente. Ok? Quem sabe o valor do que perdeu, quando encontra, restaura completamente o que foi perdido. Olha isso aqui. O texto diz no verso 5. O texto diz no verso 5, ó: e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Guarda isso aqui. A ovelha não volta caminhando, ela volta carregada. Isso aqui é muito extraordinário. A ovelha não volta caminhando. O filho pródigo voltou andando. Por quê? Porque ele saiu andando. Agora a ovelha,
ela volta carregada aonde? Nos ombros do pastor. O que essa ação do pastor demonstra? Envolvimento, o peso da restauração, a responsabilidade em cuidar. Então o que a gente aprende com isso aqui? Cristo não apenas encontra o pecador, ele restaura o pecador. Anota mais essa aí, anota mais essa. O pessoal que está no grupo aí vai receber esse esboço. A busca não termina no encontro, termina na restauração. A busca não termina no encontro, termina na restauração. O pastor encontra a ovelha, põe no ombro, leva para casa e cuida dela. Porque a busca de Deus não é só para te encontrar, é para te restaurar também. É para restaurar a sua vida, é para restaurar a sua alma, é para restaurar a sua mente, é para te curar das mazelas, é para curar das feridas. E é Ele quem faz esse trabalho. E é Ele quem faz esse trabalho. Então repare que aqui no texto, a parábola não termina quando o pastor encontra a ovelha. A parábola termina com alegria dentro da casa, porque está todo mundo celebrando, porque a ovelha foi encontrada. Então, a busca não termina quando a ovelha é encontrada, a busca termina quando a ovelha é restaurada. Porque não adianta você reencontrar o que você perdeu e não trabalhar para restaurar o que você perdeu. Se é um relacionamento, não basta você ir apenas atrás de quem foi embora. É preciso você cuidar, restaurar. Isso aqui é muito sério. Então não basta trazer a pessoa de volta, é preciso cuidar, sustentar, acompanhar. Você quer uma prova disso? Jesus ressuscita a filha de Jairo e depois vira assim para Jairo e para a mulher e fala assim, agora alimentem ela. Por quê? Porque a menina foi tocada pela morte. Do que adiantaria Jesus ressuscitar a menina e eles não alimentarem ela? Ela morreria de novo. Então tem vezes que Deus faz o milagre e a gente mantém o milagre vivo alimentando ele. Não adianta eu receber o milagre e deixar ele morrer de novo. Uma vez que o milagre é recebido, eu preciso alimentá-lo para que ele não morra novamente. Então, o que a gente aprende com esse quarto ponto aqui? A graça de Deus, ela não apenas nos alcança, mas ela também nos sustenta até o fim. Nos sustenta até o final da história. Vamos para o último ponto, que a hora está voando, e eu estou muito gripado, vamos para o último ponto. Antes de eu falar do último ponto, deixa eu só anunciar para vocês aqui, gente, ó, dia 25 de dezembro, 25 de dezembro é Natal, 25 agora, o lançamento do meu mais novo livro, Pregando com Excelência e Dependência, dia 25 ou 26 de abril, na verdade, eu vou anunciar com mais calma, 25 ou 26 de abril, meu livro Pregando com Excelência e Dependência, 7 passos para você preparar um sermão bíblico expositivo, ok? Depois de muitas aulas de homilética, eu peguei todo o material que eu tinha e compilei e estou lançando esse livro aí. Além de você ter o livro com os 7 passos, no final do livro ainda tem 10 esboços de mensagem para você. 10 esboços de mensagem expositiva, ok? Um livro maravilhoso. Então no final desse mês agora, dia 25 ou 26 de abril, vai ter o lançamento. Fica atento aí que eu já vou, logo em breve, eu vou abrir a pré-venda, tá bom? Mas fica atento aí que já vai estar disponível, ok? Pregando com Excelência e Dependência. 7 passos para você preparar um sermão bíblico expositivo, ok? Então não deixe de ficar ligado aqui na minha rede social para você poder ficar por dentro de tudo. Um último anúncio aqui, eu já vou falar do quinto ponto. O grupo 11 da Academia Querix está aberto. Eu ainda não comecei a enviar o material lá, porque muita gente pediu para segurar, pastor, espera um pouquinho, ainda vou receber, eu queria estar no grupo. Então, para eu não enviar material e depois reenviar de novo, enviar conteúdo, aí dou a aula, depois tem que... O pessoal entra depois que eu dei a primeira aula, tem que fazer de novo a aula, então assistir gravada. Que se você quiser participar do grupo, o grupo 11 da Academia Querix, eu estou trabalhando sobre homilética também, serão 7 aulas de homilética. 7 aulas de homilética, mais 7 esboços de mensagem, se eu não me engano, mais indicação de livro, mais o conteúdo que eu vou entregar lá. Tudo isso por R$ 97 para você participar
no grupo da Academia Querência, grupo 11. Então, se você quiser, venha, porque a primeira aula vai ser essa semana. Eu vou falar sobre o quê? A diferença entre falar em público e pregar. Porque nem todo mundo que fala em público tem autoridade para pregar. Eu vou falar sobre isso. A primeira aula vai ser esse tema. Mas maravilhoso. Vamos estudar sobre homilética, tá bom? Quinto ponto que a gente aprende com essa parábola, versos 6 e verso 7. Olha o que o texto diz. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quinta lição: a busca gera alegria. A busca gera alegria. Olha como é que o pastor termina: alegrai-vos comigo. A ênfase final da parábola está na celebração. A ênfase final da parábola está aqui, na alegria. Então o resultado da busca é a alegria. O céu responde com festa ao arrependimento. Aonde há arrependimento, o céu responde com festa. Isso aqui é extraordinário. E nós precisamos alinhar, nós como igreja, precisamos alinhar a nossa alma com esse sentimento que vem do céu. Celebrar mais o retorno do que a permanência. Celebrar o retorno de quem volta. Celebrar o retorno de quem volta para casa. Ok? Então, para a gente poder concluir, essa parábola revela o poder que há da busca em ação, né? Quando alguém coloca o buscar em ação. Isso aqui pode aplicar para qualquer área da vida. Uma busca que valoriza, uma busca que se move, é uma busca que não desiste, é uma busca que restaura, é uma busca que celebra. Tudo isso nós estamos vendo aqui no texto. Ok? É uma busca que faz festa quando encontra, é uma busca que põe nos ombros quando encontra. Esse é o poder da busca. Então, o problema dos fariseus era simples. Eles não buscavam os perdidos porque eles não amavam os perdidos. É o que Jesus está ensinando aqui. Os fariseus não se alegravam em ver os pecadores na mesa com Jesus porque eles não amavam os pecadores. Então, o problema dos fariseus era esse. Por que eles não buscavam os pecadores, não se alegravam quando os pecadores se convertiam? Porque eles não amavam. Essa é a grande verdade. E o desafio para hoje é o quê? Ele é muito direto. Se fomos alcançados, nós também temos que buscar. Temos que alcançar. Se um dia nós fomos encontrados, nós também temos que replicar esse comportamento e buscar os que estão perdidos. Nessa história aqui, Cristo é o pastor. Ele é o pastor da história. E ele não apenas saiu à procura de nós, ele veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós. Ele não carregou apenas uma ovelha no ombro. Ele carregou a cruz que representava todos os perdidos. E é assim que o reino de Deus avança. Como é que o reino de Deus avança? Não por acomodação, mas por busca. Guarda isso aí, anota isso aí. O reino de Deus avança por busca. O reino de Deus avança por busca. E a pergunta final que a gente tem que fazer não é se Deus busca, porque está muito claro aqui que Deus busca. A pergunta final é: nós estamos alinhados com essa busca? Nós estamos alinhados com essa busca? Que Deus vai atrás, que Deus busca, está muito claro aqui na parábola. Agora nós estamos alinhados com essa atitude divina? Que nós possamos pensar, esse é o poder da busca. Minha gente, amanhã eu prego em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, no aniversário de uma igreja. Então, se eu fizer live amanhã, vai ser durante o dia. Mas eu preciso ver como é que vai ficar a agenda, que eu tenho muita coisa para resolver amanhã. Então, não sei se eu consigo fazer. Mas, independente disso, na quarta-feira tem live 10h45 da noite. Fica atento aqui na minha rede, que eu vou anunciar. Você vai ver o cartaz aí. Já salva aí para você poder participar com a gente, que eu vou falar sobre a dracma perdida. A próxima live eu vou continuar falando sobre o poder da busca, só que eu vou falar sobre a dracma perdida e depois vou falar sobre o filho pródigo. Então essa semana tá imperdível as lives aqui, ok? Gente, Deus abençoe a vida de vocês, forte abraço. Vou passar o endereço lá, amigo, para você, tá?
Vou passar o endereço lá. Deus abençoe a vida de vocês, obrigado por estarem aqui comigo, obrigado por participarem, Deus abençoe muitíssimo. Você que quer participar do grupo, tá aqui, ó, 21 99 320 1700, ok? Você que quer ter informações sobre o livro, 21 99 320 1700. Você que quer fazer um convite para a agenda, tá aqui o telefone da assessoria, 21 99 320 1700. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe sua casa, sua família. Tenha um restante de noite abençoadíssima. Forte abraço e até amanhã, permitindo Deus. Valeu, minha gente!